Boa noite. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. E estamos aqui felizes. Temos certeza que cada um de vocês também, pela escolha que fizemos de estarmos aqui no Jefferson, nesse horário, nesses poucos minutos, para estudar a palavra de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje, estamos na terceira parte, né? No capítulo 11, a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, e vamos estudar essas questões, 3 questões, 890, 91 e 92, que trata exatamente do amor maternal e filial. Então, como uma introdução, nós trouxemos Khalil Gibran para nos ajudar. Todos aqui conhecem Khalil Gibran? Khalil Gibran. Tem alguém que não conheça? Só um? Então, todos conhecem? Coisa boa. A gente não pode deixar, assim, de ter essa oportunidade de conhecer esse grande autor, filósofo. Ele tem esse livro dele, né, O Profeta, que é a sua obra que fez ele ficar conhecido no mundo inteiro. Ele construiu, ele gestou esse livro por 25 anos, desde os seus 15 anos, 14, 15 anos, que ele já pensava em fazer um livro em que ele tivesse a oportunidade de dizer para a humanidade coisas importantes da nossa vivência rotineira. Então, ele fala nesse livro, eu não lembro bem, mas eu acho que não tem 150 páginas, fala sobre trabalho, casamento, liberdade, filhos, morte, religião e muitas outras coisas. O mais longo tem 2,5 páginas. Então, para vocês sentirem o quanto ele é denso, o quanto ele o quanto ele consegue falar algo assim profundamente em tão poucas palavras. Ele é libanês, né? Nasceu no Líbano em 1883 e morreu nos Estados Unidos em 1931. Ele foi autor de outros livros e também era pintor, mas o seu grande recado, como ele mesmo dizia, né, quando ele estava perto, após a construção do Profeta, ele disse: talvez eu nunca tivesse escrito, não devia ter escrito os outros livros, porque eu vim, a minha missão aqui, nesse momento, nessa encarnação, era construir esse livro. Todos nós temos o nosso recado, a nossa missão, e que a gente não tombe sem deixar esse recado. E esse livro hoje ele é traduzido já em muito mais de 40 idiomas. Ele é vendido aos milhões ainda hoje. É uma prosa poética. Ele não é um poeta, não tem aquele ritmo de poesia, né? São prosas poéticas e são lindíssimos, agora são profundos. A gente não pode ler simplesmente uma leitura corrida. Você lê de novo. Para vocês terem ideia, desde os 15 anos que eu leio esse livro, ainda não entendi ele todo. Mas, de vez em quando, eu fico voltando, tá certo? Então, vamos lá. E como hoje o assunto é sobre amor maternal e filial, logicamente eu tinha que pegar sobre os filhos, né? Eu não vou falar muito do livro, para que vocês não percam o encanto de comprar esse livro e realmente ler esse livro. É um livro que a gente, inclusive, final de ano é muito bom também para dar de presente. Então, vamos lá, vamos iniciar. Os filhos. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Então, já aqui, a gente pode tirar grandes ensinamentos. E podemos fazer já um parêntese aqui, em relação, quando a gente fala filho, mãe, a gente lembra dar à luz, né? E esse dar à luz é um conceito assim muito amplo. Por quê? Ele é um conceito amplo. Porque, por exemplo, qualquer pessoa, eu, por exemplo, se eu consigo despertar alguém, despertar no sentido de elevar a sua consciência, eu estou dando a luz a esta pessoa.
Então, o conceito de dar à luz é realmente mais ampliado, ele pode ser maior, e não apenas de dar à luz a corpos. Mas aqui, nesse capítulo dele, ele fala especificamente desse dar à luz fisicamente mesmo, tá certo? Nós sabemos que a nossa missão não para aí, mas vamos continuar aqui. Então, existe, né, como dar à luz ao corpo, à alma, né, ao espírito. E nós sabemos que a tarefa de ter filhos, sabemos muito bem disso, não se resume a dar à luz a um corpo. É muito maior, né? Muito maior, porque não seria, inclusive, propriamente humano. Porque o que é que nos diferencia dos animais, como humanos? A nossa razão, nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa justiça, as nossas virtudes, né? Isso nos diferencia dos outros animais, porque nós sabemos que dar à luz, os animais também dão à luz. E isso, então, apenas dar à luz não termina a nossa tarefa, é lógico, nós sabemos disso, que ela vai muito mais além, embora que no momento atual não, ainda, não vamos dizer atual, sempre foi assim, de maneira diferente, mas sempre houve isso. Nós ainda não despertamos, não percebemos essa grande tarefa de dar à luz aos filhos, não apenas ao corpo, mas ao espírito. Nós nos preocupamos muito em dar aos nossos filhos, às vezes, uma escola boa, conhecimento, profissão, viagem, e isso é como a sociedade como um todo. E nós nos preocupamos ainda, não temos aquela maior preocupação em construir homens, que é exatamente para que nós estamos aqui. Inclusive, a gente nunca viu, né, um curso de paz, né? Eu, pelo menos, nunca vi, né, que deveria ter, para poder a gente se preparar para essa missão, que é uma das maiores. Nós vamos ver aqui ao longo, né? Então, quando a gente vê nesse parágrafo aí, nessa que Khalil Gibran fala, a gente vê que quando uma mulher, quando ela está com a criança no seu ventre ou no seu colo, é muito difícil, gente, é muito difícil a gente não identificar essa criança como nossa, como algo que nos pertence. E, na verdade, ele não nos pertence. Não é verdade? A gente não consegue ver que ele veio através de nós, mas não nos pertence. E se a gente refletir um pouquinho mais, o que é que a gente vai observar? Que nem esse corpo é nosso. Não é nosso. Ele pode ser tirado a qualquer momento. E Sócrates já dizia, nada que é realmente teu pode ser retirado de ti. E como ele pode ser retirado, então ele não é nosso. Tudo que nós utilizamos aqui no nosso planeta é emprestado. Nós somos usuários, tá certo? Nós utilizamos, mas vamos deixar tudo aqui. O que é nosso? São as conquistas das virtudes. Aí nós levamos. Para qualquer outra dimensão, qualquer outro planeta, ela vai fazer parte de nós. A conquista de nós. E Khalil Gibran continua. Venha através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Como nós pais, às vezes, queríamos botar os nossos pensamentos na cabeça dos nossos filhos. Não é verdade? Mas ele tem os seus próprios pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Minha mãe, ela tinha uma frase que é popular, que muita gente conhece, coração é terra que ninguém anda. E é verdade. É verdade, tá certo? Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. É muito interessante essa frase. Só um exemplo bem assim simples, quando ele diz aqui que a gente se esforçar para ser como eles e não ser para trás. Então, no sentido que se você é muito formal, se você
é muito formatado, por exemplo, aí a criança, quando pergunta alguma coisa, se você se ligar só ao que você conhece, você não vai conseguir passar para ela a informação, não vai conseguir transmitir, fazer com que ela entenda. Por exemplo, se ela pergunta assim, pai, o que é justiça? Se você for falar de justiça, Jesus disse que ser justo é você dar ao outro o que o outro quer para você, o que você quer para você. Como eu vou dar meus brinquedos, minhas coisas? Eu não quero isso não. Então a gente tem que saber lidar com ele no tempo dele, na idade dele, na compreensão dele. Então o que é ser justo que você pode dizer por uma criança? Se ele perguntar, meu filho, ser justo, sabe o que é? Você ajudar a mamãe e o papai. Você brincou, junta seus brinquedos, forra a tua caminha. Ser justo é isso, é você ser solidário com o outro, é você fazer algo para o outro também. Então, a gente, dentro das suas condições de entendimento, a gente vai transmitindo os valores verdadeiros. Então, veja que esse sentimento de posse que nós temos, como nós falamos anteriormente, em relação ao corpo, aí nós transferimos para o corpo da nossa criança. E, na verdade, ter filhos é uma grande oportunidade para nós e para ele de crescermos, da gente se tornar um pouco mais altruísta, né, de desenvolver a paciência, a resignação, a abnegação, enfim. Platão, já na República, no seu livro A República, quando ele falava, uma das coisas mais importantes que ele, em relação ao amor e ao amor de mãe, da mãe e de mãe tem diferença, viu, gente? No nosso nível, só um parêntese, no nosso nível de evolução, nós ainda temos o amor da mãe e não de mãe. Amor de mãe tem Jesus por nós. Amor da mãe, eu tenho meu filho, ele está aqui, está com um coleguinha, os dois estão no risco de cair, de morrer afogado. Com certeza eu vou puxar primeiro o meu. Então ainda é o amor da mãe e não de mãe. Porque de mãe você não escolhe, você ama a todos. E estamos ainda um pouquinho longe disso, tá certo? Mas voltando aqui ao nosso tema, Platão dizia que o amor, ele é vertical. O amor de mãe é o mais próximo, vamos dizer assim. Ele falava do amor verdadeiro, que o amor verdadeiro ele não é horizontal, não é toma lá e me dá cá. Eu vou cuidar do meu filho, porque quando eu estiver bem velha, ele vai cuidar de mim. Ou então, quando ele estiver adulto, ele vai trabalhar e eu vou descansar um pouco e ele vai poder pagar as contas. Isso é uma troca, é uma previdência. Então, não é amor. Né? O amor verdadeiro ele é vertical. Ele fica satisfeito, vamos dizer assim, consigo mesmo, em doar, em dar, em proteger, em fazer. E o que é que Platão dizia, então? Que na nossa sociedade, o que mais se aproxima, no caso, é o amor de mãe. E ele dizia que o que é que nós, pais, podemos fazer de melhor para os nossos filhos? É dar um colégio bom, é dar viagens, é dar tudo o que ele quer, não deixar ele sofrer como nós sofremos, ter as mesmas privações que nós tivemos quando éramos criança? Não. O melhor que podemos fazer é crescermos como seres humanos, é crescermos como pessoa, como homem, para servir de exemplo, servir de modelo para ele. E a gente observa isso de uma maneira muito, muito cotidiana, vamos até dizer. Às vezes pode passar pela nossa mente, não, mas o pai ensina tanto e o filho vai por um caminho errado. Acontece, claro. Tem outras coisas aí para explicar, para que a gente possa entender. Mas a gente também observa o contrário. Eu mesma conheço família e tenho certeza que cada um de vocês aqui talvez conheçam também. Uma família que tinha o adolescente, como chegou na adolescência e dirigiu-se um pouco para algumas drogas. E a família, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, eu sempre dei o exemplo, nem fumar eu fumo, eu não bebo, eu não faço isso, e como é que esse menino... inclusive conversaram conosco, a gente disse, olha, tenha calma, continue dando exemplo, continue dando apoio, mas não vai descer, né? A gente vai ajudar, mas não ir para o abismo, né? Vamos ficar na borda ali do abismo, para quando ele despertar, a gente ter condições de abraçá-lo. E essa criança, esse menino cresceu mais, né? Os anos passaram e hoje, depois ele olhou e disse, que besteira que eu estou fazendo, e voltou
para o seu caminho que a sua família sempre lhe orientou, sempre lhe proporcionou. E hoje ele já é quase, a gente pode dizer um homem, né? Porque hoje em dia eu nem sei qual é a idade mais que acaba a adolescência, que está o pessoal ficando tão mais velho com a adolescente, mas ele já passou da adolescência e está no seu caminho, procurando se erguer da melhor maneira possível, trabalhando, seguindo sua vida normal, sem aquelas ilusões, porque é tudo ilusão, na verdade, né? Vós sois, quando ele diz aqui, olha, a última parte de Gibran. Vós sois, é linda essa parte, lindíssima. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Quem é esse arqueiro? Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Tá certo? É esse arqueiro que usa o arco. Mães, pais, nós somos arcos. Somos arcos em que o arqueiro usa para que suas flechas vão ao longe. Ele já mira o alvo da senda. Nós temos uma meta. Nós temos algo a conquistar, que é a nossa felicidade, que é a nossa perfeição. E justamente nós servimos de arco, o arqueiro estica esse arco, curva esse arco e essa flecha vai cada vez mais longe no caminho do progresso. E o arco significa esse símbolo. Hoje nós somos arcos, ontem fomos flechas, amanhã, quem sabe, bem distante ou não, mas um dia seremos semelhantes ao arqueiro. Como diz Jesus, eu e o Pai somos um. Então, que a gente possa realmente ser esse arco. E ele diz aqui, olha, que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Ou seja, esse encurvamento, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço em levar esse novo ser para a linha do progresso, para o caminho reto, para a melhor opção. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então é isso, o recado que Khalil Gibran, ele dá para todos nós em relação aos filhos. E que a gente possa refletir nisso. Inclusive, nessa parte do arqueiro, que eu acho muito, muito significativo. Nós somos a flecha. Então, a flecha não, o arco, quando somos os pais. Então, quanto mais a gente se curvar à vontade divina, que é o que ele deseja, a missão que ele nos dá, porque nós ajudamos a criatura, Deus ajuda a criatura através das criaturas. Então, agora, gente, vamos dar início ao nosso estudo, que é uma continuidade do que Khalil Gibran também nos fala. Vamos lá. Kardec pergunta, será uma virtude o amor materno? Antes de continuar, veja que ele falou virtude o amor materno. Ele falou virtude só em relação ao amor materno, que é justamente, virtude é uma característica apenas do humano, do homem, tá certo? Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo? Comum aos homens e aos animais? Interessante a pergunta. E a espiritualidade vai te responder. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor. Então, o amor que nós temos pelos nossos filhos, o amor que nós temos na nossa família, gente, é uma lei de Deus. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação dele. Então, eu vou falar em conservação aqui, nós já lemos, já estudamos, né, sobre lei de conservação. Então, a gente observa que todas essas leis, essa é a 10ª lei, a última lei que nós estamos estudando, elas estão entrelaçadas. Lei do livre-arbítrio, lei de conservação, lei de reprodução, lei do amor, de justiça e caridade. Nós estudamos elas separadamente, porque didaticamente fica melhor, mas elas estão uma complementando a outra, fazendo parte da outra. Então, a natureza deu à mãe o amor a seus filhos
no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisas diversas do que há no amor do animal. Então, veja só, é muito importante essa resposta, é muito esclarecedora, faz a gente refletir. Kardec, ele partiu de um fato, né, aparentemente simples, que é o amor de uma mãe por um filho, uma mãe que nós todos sabemos aqui, que mesmo que você não seja ainda mãe, mas você já tem ideia de quanto uma mãe passa noites acordadas, velando aquele filho quando está doente, né, cuida dele quando está doente, cuida quando está bem, leva para a escola, alimenta, dá banho, limpa. Então, é todo esse trabalho que nós temos, tá certo? E nós vimos que com esse simples fato, aí Kardec vai nos mostrando a espiritualidade, a importância disso tudo. Em relação aqui, quando ele fala do animal, a biologia, logicamente, a ciência, ele nos mostra, e nós sabemos disso, que tem vários feitos hormônios, ocitocina, prolactina, que favorece aquele sentimento instintivo de conservação daquele ser, seja na mulher, seja no animal, ele existe. E é importante essa existência desses hormônios, porque vocês veem que a mulher, quando tem um neném, principalmente quando é o primeiro, quando é do terceiro e diante, parece que os hormônios não ficam tão acentuados, porque ela já fica, avó, com ele, fica, tia, com ele, mas quando é o primeiro, Maria, tem que passar álcool, só eu sei pegar, é aquela agonia. E quando é nos animais, a gata, ela vira uma verdadeira leoa, se você for pegar, né, ela não deixa e se arma toda. Os pássaros, né, a mãe, o pai, ele dá mil e uma viagem para lá e para cá para poder dar comidinha ali para o passarinho. Então, isso é muito importante para essa conservação, tá certo? Inclusive, a matéria, ela só pode ser perpetuada através dessas renovações, né, dessa conservação. Nós temos um filho, depois o filho tem um filho, depois o filho tem um filho. Então, a matéria, a humanidade se perpetua fisicamente dessa maneira, né? A nossa essência, o nosso espírito, não, ele é eterno. Ele, a partir do momento que Deus o criou, ele é imortal. Mas essa matéria, ela vai se transformando, mas ela vai se perpetuando um através do outro. Então, a biologia mostra isso realmente, esses hormônios, está comprovado, né, há muito tempo, que ele fortalece o vínculo entre mãe e filho e que esse mecanismo favorece exatamente essa proteção para a sobrevivência da criança. E está praticamente em todos os mamíferos, né? Então, a gente nota que tanto o espiritismo, né, como a ciência, elas estão aí, logicamente, de comum acordo. Mas, no caso do espiritismo, ele fala um pouquinho a mais, né? Muito mais, ele amplia isso aí, esse comportamento, né, biológico. A gente nota que não é apenas um instinto biológico, e nós vimos aqui, né? Existe nele, assim, uma dimensão maior desse cuidado. Por exemplo, daqui a pouco eu dou exemplo, né? Vamos continuar aqui. O instinto, né, ele impulsiona, né, o amor materno a tornar-se virtude. E quando é que ele se torna virtude? Quando ele é enriquecido por tudo aquilo que nós já falamos, renúncia, paciência, o cuidado, o perdão, o sacrifício, às vezes deixa de fazer alguma coisa para si, para fazer para o filho e assim por diante. Então, é exatamente aí o diferencial pelo Espiritismo, justamente quando ele diz aqui, ó, ele sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. É algo importante que a doutrina espírita nos traz. E a gente observa que uma mãe de 85 anos, com um filho de 60, ela cuida, ela faz comida para ele, né? E não tem mais hormônio nenhum ali atuando. Apenas é o amor.
né? São os laços que foram criados. Ela se preocupa, ela dá conselho, né? Então, é diferente. E vai além do túmulo. Quantas mães que estão na outra dimensão estão orando, velando pelos filhos que estão aqui? E vice-versa. Muitas que estão aqui orando, pedindo a Deus que o filho esteja num bom lugar, que ele se arrependa de alguma coisa que fez, para aqueles filhos que estão lá. Então, você vê que esse laço é eterno, esses laços de amor, tá certo? É diferente do que nós vemos no animal, que realmente quando ele para ali, quando ele cresce, que ele já pode ser autônomo na sua sobrevivência, não tem mais aquela ligação. Então, nós vimos nessa questão, qual é a hora ali? 9, 8, 10, 8 e 11. 8 e 11 ainda, né? Dá tempo, sim. Então, nós vimos aqui que nessa questão 890, o que é que ela nos ensina? Ela nos ensina que o amor materno, vamos dizer assim, isso de uma maneira didática, tá, gente? Mas porque estão muito entrelaçados. Tem duas origens, né, complementares. A primeira seria aquela instintiva, indispensável para a conservação da espécie. E a segunda é espiritual. Aqui denota aquele devotamento, né, aquela renúncia para proteger. É um amor que ultrapassa a morte, né, que nós conseguimos continuar amando. E a ciência observa, né, corretamente esse mecanismo, o espiritismo não nega, nós já falamos isso, em relação a esses hormônios, tá certo? E nós observamos que essa maneira de amar, que é mais, vamos dizer assim, quando nós estamos falando da lei de amor, aqui no nosso planeta, é aquele amor que mais se aproxima, é o amor materno. Não fiquem com raiva os homens, não precisa ficar com ciúmes. Não precisa, porque eu poderia até ter dito aqui, o amor de pais, né? Mas eu falei de mães, porque o título é amor maternal, mas nós sabemos, gente, que aqueles que estão como homem hoje podem ter sido mulheres, mães, e se não for ainda, vão ser na próxima, ou na outra encarnação. Quer dizer, nós vamos ter o privilégio de passar por essa experiência maravilhosa que é de ser mãe, tá certo? Porque mãe, como dizia, acho que foi a palestrante da semana passada, né, que tem um filho, o meu caçula tem 30 anos e continua sendo meu menino. É tão homem, profissional, trabalha, tudo, mas continua sendo meu menino. Porque para a mãe é sempre assim, tá certo? Mas os pais também, inclusive os pais, a proporção que foi evoluindo, estão de parabéns, porque cada dia mais nós vemos pais participando do dia a dia da criança, dá banho, dá alimentação, leva para a escola, que antigamente apenas a mulher fazia isso, não era? Eu lembro que meu pai, ele, um matuto, com as mãos cheias de calo, né, um agricultor, mas desde que a gente começou a ter noção do que era uma coisa e outra, a gente dizia que papai era a mãe e mamãe era o pai, porque mamãe é quem batia na gente, quem obrigava a fazer isso, obrigava a fazer aquilo. E ele era, as pessoas, os irmãos dele, ele tinha vários irmãos, ficavam mandando dele, né? Mangando, vê quanto tempo que a gente não vê e escuta essa palavra, né? Mas era exatamente isso, ficava dizendo, mas como é que pode? Como é que tu és homem e fazendo, dando banho no menino, dando uma mamadeira para o menino, só falta dar de mamar. Mas ele gostava, ele ficava calado, ficava na dele e fazendo. E ele realmente era nossa mãe nesses termos. Nossa mãe também, lógico, foi muito importante em todos os aspectos. Mas tinha essa característica que era muito rara, muito rara. E hoje em dia é mais comum. Tá certo? É muito mais comum. Dos homens que eu conheço de perto mesmo, eu tenho 4 irmãos, 2 já estão na outra dimensão, mas dos 4, só um era como o papai, ainda é como o papai, e aqui o meu marido. Só faltou dar de mamar, mas o resto ele fez, tá certo? E cada dia mais a gente encontra isso. Então vamos para outra questão, a 891. Vejam que questão importante.
É forte, mas é muito boa. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Vou repetir. Estando em a natureza, ou seja, é uma lei de Deus, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Aí vem a resposta. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Então, pode ser por uma provação. O próprio filho que está vindo através daquela mãe foi quem escolheu. Para ele mesmo, como prova, ele sabia que vinha através daquela mulher, ela tinha uma chance muito grande de ser rejeitado, de ela não gostar, mas ele quis aquela prova, ou como uma expiação. Em todos os casos, então a gente vê aqui o quê? A maternidade, gente, como uma prova, né? Eles podem ter se combinado também antes de encarnar. Puxa, a gente brigou muito, vamos tentar ver se a gente consegue se unir, consegue se amar. Então, tu vem como meu filho e a gente talvez consiga. Às vezes também nós estamos nesse nível. Segundo a espiritualidade, o nível de evolução que nós nos encontramos, a maioria, a grande maioria, ele participa desse planejamento reencarnatório. Então, nós estamos no local certo, na família certa, em tudo que nós escolhemos pelas nossas necessidades, que ninguém reclame de onde está. Inclusive, o país que mora, a cidade que mora, é tudo certinho, tá certo? Então, e essa questão da expiação, nós sabemos que na linguagem espírita, essa palavra expiação, ela significa sofrer as consequências educativas dos próprios atos passados. Quer dizer, essa questão da mãe odiar poderia ser que o espírito do filho escolheu como expiação ou como prova, tá certo? Em todos os casos, agora o interessante é isso, não importa se seja uma prova ou se seja uma expiação. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, ou seja, por um espírito inferior. Mesmo que aquele filho, que aquele espírito que vem ali, ele tenha escolhido como prova ou como expiação, mas não tira essa probabilidade de que a mãe má não pode deixar de ser animada por um espírito mau, por um espírito inferior. É claro, se ela fosse animada, se ela fosse um espírito bom, mesmo aquele filho não tendo sido bom para ela, ter sido traído, levado ela à falência, seja o que for, ela não conseguiria deixar de amá-lo. Ou poderia até não ter tanto amor, mas não chegaria ao ponto de odiar. Vamos lá. A mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. Essa violação das leis da natureza, ela tem o quê? O seu livre-arbítrio. É conservado. Ela tem o livre-arbítrio. Pode fazer ou não fazer. Agora, não ficará impune. A toda ação corresponde uma reação. Uma ação tem os seus efeitos. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, você vê que pode acontecer, tudo isso aqui, tá certo? Pode ser antigos adversários que venham e pedir para renascer como mãe e filha para que aprendam a perdoar, a se amar. Então, a gente observa aqui nas entrelinhas o quê? A lei da reencarnação, né? Oferece ainda assim possibilidades de reparar o passado. Vemos também, como nós já falamos, que o livre-arbítrio permanece, né? Embora exista aí o instinto materno, ele não elimina a liberdade moral, né? Essa mãe pode acolher o filho com amor e pode também rejeitá-lo, né? Pode alimentar esse orgulho, esse egoísmo que ela ainda possui. E é por isso que exatamente os espíritos afirmam que a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, por um espírito inferior, mas que não vai ser um espírito inferior sempre. Esse espírito, claro, é evidente, vai ter todas as suas oportunidades de crescer, de evoluir, de se melhorar e de se tornar um dia um espírito melhor. Mas ele, enquanto estamos fazendo
isso nós temos a nossa responsabilidade. E a gente observa assim que toda a nossa responsabilidade será cobrada, nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, nossas atitudes. E ele termina, inclusive, aqui com uma frase nos trazendo esperança, né? Quando ele diz: o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Né? O filho também progride, e justamente essa mensagem termina com essa mensagem de esperança, né? Dizendo exatamente isso, que o espírito filho, ele pode ser recompensado por aquilo tudo. Então, isso nos ensina que ninguém sofre, gente, inutilmente. Nós vemos determinadas pessoas, determinadas famílias, determinadas, até em termos de populações que sofrem tanto, até de uma maneira coletiva. Então, mas tudo tem o seu porquê e nada é inútil. Nada é inútil. E outra, tudo é planejado dentro do seu, dentro da sua necessidade de poder crescer. Então, uma criança que enfrenta um abandono, né, uma rejeição, é uma falta, a falta de afeto, né, pode transformar essa dor em crescimento espiritual. E nós conhecemos, todos nós aqui provavelmente temos exemplos de pessoas que vieram, foram abrigadas em um lar, ou às vezes nem um lar de um pai e de mãe, até em orfanatos, e conseguiram ter uma reviravolta na sua vida como um todo, né? Um crescimento não apenas espiritual, mas também até material. Agora, lógico que nada disso diminui, né, a responsabilidade daquele que promove isso. E nos mostra que o quanto a capacidade, né, o quanto é capaz Deus, né, nas suas leis, é capaz de transformar aquelas maiores dores em instrumentos de evolução. E eu achei interessante isso aqui. Kardec, porque a gente, quando nós falamos da questão, quando ele pergunta que muitas mães, né, não respeitando a lei da natureza, que é o amor da mãe pelo filho, ela odeia aquele filho desde o nascimento, às vezes. Existe, eu não vou falar aqui, mas tem aquelas exceções que às vezes são passageiras e às vezes dura mais, que é uma síndrome puerperal, pós-puerperal, em que a mãe, ela queria muito aquele filho, faz o quartinho dele, faz tudo dele, quando a criança nasce, ela entra num tipo de depressão que rejeita aquela criança, não quer amamentar aquela criança, precisa-se de um trabalho multidisciplinar, né, com psicólogo, com médico, com tudo, para poder, e o acolhimento principalmente do pai e da família dessa mulher, existe isso também, esse momento que é chamado de síndrome pós-puerperal, em que ela rejeita o filho. Mas nós não vamos entrar nessa questão, tá certo? Mas que existe isso também. Kardec não pergunta apenas sobre mães que deixam de amar os filhos, ele pergunta sobre mães que os odeiam desde a infância. Essa observação é importante, porque afasta a ideia de que a rejeição decorra apenas do comportamento da criança. Porque ao longo da vida da criança, dos anos que vão passando, a mãe poderia dizer: não, mas é porque ele só faz coisa errada, ele não me obedece, ele me deixa louca, eu estou perdendo minha vida por conta dele, e a partir dali começa a não gostar daquela criança. Mas ele não está falando desse nível, não é pelas atitudes da criança. A criança nasce e a mãe já tem o ódio dele, né? Essa observação é importante porque afasta a ideia de que a rejeição decorra apenas do comportamento da criança. A resposta dos espíritos introduz o quê? A reencarnação como chave de compreensão. Então, só através da reencarnação que a gente pode compreender um pouco essa atitude, esse sentimento, essa revolta, essa rejeição dessa mãe. Há antipatias instintivas que podem refletir vínculos de existências anteriores. Essa explicação, contudo, não serve para justificar maus tratos, mas para compreender as dificuldades sem retirar a responsabilidade moral de quem as pratica. Este é um excelente ponto para reflexão, ou seja, mesmo acontecendo isso,
por questões anteriores, por questões de encarnações anteriores, de ter sido muito inimigos, um fez muito mal ao outro, e de repente aceitam de livre e espontânea vontade, ou às vezes compulsoriamente, pela necessidade que a espiritualidade encontra, de vir juntos como mãe e filho, e eles não conseguem mesmo assim nem ter um pouco de melhora. A mãe ainda se revolta e odeia aquele filho desde criança. E quando vai pelo comportamento também acontece às vezes. Às vezes no início ela gosta e depois deixa de gostar. Aí vem a questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Ou seja, quando o filho causa muito desgosto para a gente ensinou tudinho e ele só dá desgosto, só faz coisa errada que nós achamos errada. Então, isso aí é uma desculpa para a gente dizer, não, eu não gosto dele, não vou fazer nada por ele, eu vou desistir dele, tá certo? Vou desistir dele, vá para o abismo, eu não vou ficar aqui na borda esperando, não. Eu vou, deixa ele ir. Isso é desculpa para a gente fazer isso? Se ele fosse um menino bonzinho, a gente ia amar. Que é muito fácil a gente amar aqueles que são semelhantes ao que nós queremos. Tá certo? Ao que nós queremos. Porque nem sempre aquele que nós amamos, ele pode ser uma boa pessoa, pode ser, pode não ser. Mas nós o amamos do jeito que ele é e aceitamos. E aqui a pergunta é exatamente essa, se seria uma desculpa, porque o filho causa só desgosto. E a resposta, claro, que é não. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, justamente, a missão dele é exatamente orientar aquele ser, dar à luz aquele espírito que está ali, aos seus cuidados. E tem mais, uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, olha, demais, esses desgostos são a miúde a consequência do malfeitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhe o que semearam. Na grande maioria, gente, esses desgostos que os pais têm é porque não deram limite lá atrás. Tem muitos pais que pensam, não, eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, não tinha isso, não tinha aquilo, então meu filho não vai passar por isso, ele não vai andar de ônibus, eu andei muito, então ele não vai andar de ônibus, então o filho só anda de carro, faz o possível, dá o melhor para ele, roupa de marca, vai para a Disney, eu não posso ir, mas eu faço um financiamento, faço qualquer coisa, mas ele vai. E Na verdade, o filho sabe que o pai não pode. Então, o exemplo que ele está dando, o modelo que ele está servindo não é dos melhores, tá certo? Não é dos melhores. Então, a gente vê que aí quando esse filho vai ficando cada vez mais velho, ele não vai querer mais um legozinho, um carrinho. Aí ele vai querer um iPhone, daqui a pouco ele vai querer um carro e assim vai. Então, todos aqueles desgostos, a grande maioria, é exatamente o que a espiritualidade fala. Demais, quer dizer, a maioria, esses desgostos são a miúde, a consequência do malfeitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Então, colhe o que semearam. Eita, o tempo acabou. Mas vamos lá. Essas questões todas, né, ela tem uma sequência. Você vê que Kardec, ele começa pelo amor da mãe, passa pelas exceções e pelas provas da maternidade e termina com a ingratidão dos filhos, mostrando realmente que os laços familiares são um dos maiores instrumentos, gente, de evolução espiritual. São um dos maiores. Essas questões nos mostram, Deus, é importantíssimo isso, não construiu a família apenas para assegurar a continuidade da espécie, mas principalmente para promover o progresso moral dos espíritos. É muito mais fácil, Deus é a inteligência suprema, você aprender a amar 4, 5, 6 pessoas, depois aprender a amar os que moram no prédio, o bairro, quer dizer, começar do menor para o maior.
Então, na questão 890, aprendemos o amor materno, né? Nasce do instinto, mas pode elevar-se à condição de virtude, quando se reveste de devotamento, de renúncia e de amor consciente. Na questão 91, compreendemos o livre-arbítrio. Pode levar o espírito a contrariar esse instinto? Pode. As dificuldades entre mães e filhos podem representar provas ou expiações, sem que isso diminua a responsabilidade moral de quem praticou o mal. E na questão 892, Kardec nos leva ao outro lado da relação, a dor dos pais diante da ingratidão dos filhos. Os espíritos ensinam que essa dor não é inútil. Muitas vezes ela faz parte do processo de educação espiritual de ambos, convidando ao perdão, à perseverança e à confiança na justiça divina. Inclusive que tem relação com esse estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem, aquele capítulo, honrai pai e mãe, né? Que tem muita ligação. E a gente observa assim que os pais e os filhos, eles não se encontram por acaso, como nós já falamos. São espíritos que a providência reúne para aprender as grandes lições, né, do Evangelho, que é amar sem exigir, né, servir sem interesse, perdoar sem condições e confiar que Deus, inteligência suprema, Ele faz tudo da melhor maneira possível para a gente se ajustar. Esse aí é o último slide mesmo. Então, que hoje, gente, com esse estudo sobre esse amor maternal, esse amor paternal, esse amor entre pais e filhos, que a gente saia daqui perguntando menos. Por que Deus colocou essas pessoas na minha família? Por quê? Vamos perguntar mais. Como posso amar melhor aqueles que Deus confiou ao meu convívio? Essa é a pergunta que devemos fazer, que devemos ter em nossa mente. Todos nós aqui temos certeza que tem alguém na nossa família que a gente dizia, a gente era mais feliz se fulano não fosse da minha família, ou se fosse morar não sei aonde. Então vamos pensar nisso, como posso amar melhor essa pessoa, esse espírito, esse indivíduo, esse filho, esse pai, essa mãe, que Deus confiou o amor convívio. E Kardec diz, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nós somos semelhantes ao Pai, nós já estamos nessa compreensão. Nós temos em germezinho microscópico, mas nós já temos dentro de nós os atributos de Deus. Amor, fraternidade, justiça, paciência, enfim, tudo isso. Que a gente possa sair daqui hoje com esse pensamento em relação à nossa própria família. Que Jesus nos abençoe.